Sinto que isto é um tema que eu não podia deixar de vir falar dele aqui para o canal. É um tema muito importante neste momento. Como é que o Covid-19 vai mudar tudo aquilo que nós construímos atualmente? Não é difícil nos dias que correm prestar mais atenção ao nosso espaço envolvente, ao espaço. De qualquer forma, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A maneira como utilizamos o espaço público ou a maneira como nos juntamos em espaços mais fechados vai mudar. Aeroportos, hotéis, hospitais, escritórios, ginásios, nunca mais vai ser exatamente a mesma coisa. E não faz mal, porque não é a primeira vez na história que isto acontece. Como, por exemplo, as grandes renovações do Haussmann em Paris no século XIX, ou então as grandes alterações na infraestrutura de Londres por causa da epidemia da cólera em 1954. São vários os exemplos que, à medida que foram acontecendo coisas na nossa história, foram alterando a maneira como as cidades são feitas, ou mesmo a maneira como as casas são feitas, mesmo a própria organização dentro da casa. O tipo de espaço que nós temos, quer dizer, já fomos de grandes espaços, desde a caverna até palácios, até casas da Revolução Industrial, que muda muito tudo conforme a era em que vivemos e conforme a situação em que estamos. Começar primeiro a falar do espaço onde trabalhamos, porque é um espaço em que passamos muito tempo durante o nosso dia, do nosso ano, da nossa vida. E se os espaços, o open space, houve uma altura em que o open space, trabalhar em open space, em coworking, como agora está na moda, que eu odeio, depende do caso, mas estas modas são muito falaciosas e são chatas por vezes. E se esta coisa toda do open space para trabalhar já estava em declínio, então agora que eu acho mesmo, e quer dizer, não posso fazer, eu não adivinho o futuro, mas eu acho que cada vez mais vai ser menos utilizado. Até porque, em termos de produção, de produtividade, é pior. E isto já está mais do que sabido por vários estudos que têm saído ultimamente, que é preferível tu trabalhares num ambiente mais isolado, as tais deep working chambers que se tem falado, em que vais para lá, tens sossego, estás num espaço confortável, produzes durante aquele X tempo, sais dali e depois tens o espaço social cá fora também igualmente confortável e com tudo o que precisa. É uma coisa, deve estar a dizer, isso é tipo um escritório, um gabinete. É um bocadinho diferente. Não, no extremo nem sequer precisa da janela, dependendo do tipo de trabalho. Mas imaginem quase como pequenos confessionários em que tu estás imergido. Claro que isto não é uma solução para tudo, nem existe soluções nem receitas que se apliquem a tudo. Nem estou a dizer que não ter janela é o ideal. Mas imaginem num espaço quase confinado em que tu tens lá o teu espaço super confortável, o teu sítio de trabalho em que tu podes estar ali muito concentrado e produzir durante aquelas, imagina, 2 horas que tu sabes que tens que fazer aquelas tarefas todas. Em vez de estar num espaço open space com todo, para além de tudo o que te pode distrair, tem a questão que nós vemos agora, não é? Que nos impede e que pode ser muito perigosa, que é o contágio que pode existir nestes espaços, que é real. A propósito do teletrabalho, não posso também deixar de referir o trabalho em casa, o trabalho virtual, sendo que aqui vai parecer um bocadinho contraditório, mas em relação aos deep working chambers que eu estava a falar, mas sendo que aqui não é necessariamente preciso um escritório em casa. Pode existir, eventualmente, mas vai-nos pôr a refletir um bocadinho sobre aquilo que é necessário em casa para estarmos à vontade, para trabalhar e o espaço que precisamos em casa para isso, e não tem que ser necessariamente num escritório, pode ser na cozinha, na sala de estar, etc. Quanto ao espaço público, eu acho que quase toda a gente consegue prever que vai tudo evoluir um bocadinho cada vez mais, que já estava a acontecer, mas ainda vai haver mais investimento nesta questão do automatismo de tudo o que tem que acontecer. Tudo tem que ser mais automático. Portas automáticas, elevadores controlados pela voz, entradas nos quartos de hotel a partir do telefone e também, e muito importante, tudo que tenha a ver com aeroporto, o check-in, meter as fitas nas malas, mostrar os passaportes, tudo nessa área, isto cada vez tudo muito mais wireless, sem recurso a trocar coisas de mão,
tudo com o telemóvel, tudo a ser verificado eletronicamente cada vez mais. Isto já estava a acontecer, mas cada vez mais vai acontecer e cada vez mais o governo vai investir cada vez mais nisto. Porque não é razão para eu conseguir, de repente, dizer à Siri para telefonar à minha namorada ou para mudar para o próximo episódio da Netflix e não conseguir dizer ao meu elevador para me levar ao 10º andar. Não faz sentido. Depois em sítios como, por exemplo, estádios de futebol, cada vez mais vai, se calhar, começar a aparecer mais sítios para lavar as mãos, seja a partir de lavatório ou entradas em que vais ser, não é escanado, é que tenha equipamento, aquelas luzes UV para se calhar matar germes, etc. Em mais sítios, em portas, para passar as mãos, o bilhete, tudo que tem que ver com transações dos bares, etc. Tudo com a tecnologia de telefone wireless. Algo que sempre me fez impressão, e de certeza que a ti também te fez impressão, é as portas da casa de banho em shoppings, etc. Toda a gente passa ali, as pessoas têm que entrar na casa de banho sem lavar as mãos, saem da casa de banho, há pessoas que não lavam as mãos, mesmo que lavem as mãos, a maçaneta da porta é um sítio de contágio. Já se estava também a ver alguns destes sítios a deixarem de ter porta, a fazerem só o sifão, mas mesmo assim ainda existem muitos sítios com porta e cada vez mais vamos ver menos estas portas a existirem e, no caso delas existirem, a serem automáticas. Já que estamos a falar em sítios que se toca, por exemplo, materiais, eu acho que cada vez mais vai existir investigação sobre... Eles já existem, mas normalmente as empresas não os querem aplicar porque são mais caros. Porque esta questão de não precisar de lavar a superfície ou de ser uma superfície, um tipo de material que já diminui o risco de contágio, isto é das medidas passivas melhor que se podem tomar. Claro que, e já que se está a falar também de limpeza, se pode ir pela questão dos potes, ou seja, pequenas cápsulas, isto também já estava a começar a ver. E também é uma alternativa viável, que é pequenas cápsulas mesmo em hotéis ou casas de banho que se autolimpam, que são feitos de forma para aquilo ser feito de material lavável, etc., que a pessoa entra, vai lá, passa a sua noite naquela cápsula. Imaginem hotéis, cápsulas em aeroportos para a pessoa fazer. Imaginem, tem um voo que tem uma ligação, mas tem que pernoitar lá. É uma cápsula, a pessoa utiliza aquela cápsula e quando sair aquilo autolimpa-se, imaginem, em 20 minutos. Quem diz um quarto hotel diz uma casa de banho também. Investimentos que têm que ser feitos, mas que a longo termo, neste tipo de crises, acabam por compensar imenso, mesmo em termos de ventilação. A ventilação num hotel ou num hospital tem que ser pensada em não contaminar o edifício todo, porque assim, existindo um problema destes, aquele edifício pode continuar a ser utilizado. E é incrível porque certos edifícios que já deviam ser pensados assim, como por exemplo hospitais, não são e nunca foram. Edifícios em que já existe contágio de doenças que não precisam de ser uma pandemia mundial. Podem ser doenças normais, mas que a pessoa já sabe, já evita ir ao hospital, já evita ir à urgência, porque vai passar pela urgência, vai ser contaminado. É um problema de design, óbvio e claro, num hospital, que já é uma coisa que já tinha que ser pensada de outra forma. A grande maioria das urgências, do espaço de urgência de um hospital, é desenhada e pensada para ser um espaço de espera, que é exatamente o oposto que aquilo devia ser. Nunca podia estar misturado ao espaço de espera de doentes com o espaço de triagem de doentes. É o sítio que existe o contágio. Isto não faz sentido. Eu espero que isto seja um passo, e eu acho porque é aquilo que tem que acontecer, que é olharmos para o espaço público como um espaço de todos, ou seja, e não com aquele espaço desprezível. É um espaço também que devia ser tão confortável e tão limpo e usável como o espaço da nossa casa. Não é o espaço que queremos deitar um guardanapo para o chão, é um espaço de todos. Reforço isto, é um espaço que tem que ser de todos e tem que ser um bom espaço na mesma, não é por ser público que tem que ser menos bom. E depois, claro que vai existir, imagino eu, maneiras de pensar o espaço mais para promover a distância entre as pessoas, espacial, pelo menos. Isto pode ser um pau de dois bicos porque aumenta em termos ou seja, em termos de sustentabilidade, acaba por ser pior porque aumentamos o espaço de construção. Mas pode ser, tem que ser bem pensado e bem ponderado, mas é uma das coisas que eu acho também que vai mudar. E com isto eu não quero dizer que se vai acabar com os concertos, com os festivais, com os eventos desportivos no estádio e não sei o quê, porque isso não faz sentido. A parte da magia destas coisas é o facto das pessoas estarem todas juntas, não vai acabar.
Mas eu acho que cada vez mais se vai pensar nisso. Cada vez mais vamos estar conscientes que, na verdade, é um pequeno mundo aquele que nós estamos. E se calhar vamos tentar manter a distância sempre que possível. Ser um bocadinho menos físicos. É um bocado isto. Eu não consigo prever aquilo que vai acontecer. Mas queria um bocadinho pensar aqui convosco. O que é que vocês acham que vai mudar? Eu acho que neste tipo de coisas, wireless, aumentar um bocadinho de distâncias, ser menos físicos quanto possível, eu acho que isto vai mudar. Digam-me nos comentários o que é que acham que vai acontecer dentro de vossa casa, no vosso espaço de trabalho. O que é que vai mudar? Isto pode não ser imediato, pode ser a 2 anos, a 5 anos, mas estas coisinhas vão mudar. Pronto, só queria trazer esta reflexão. Se gostaram do vídeo, deixem o like, já sabem, subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo.